O livro da nossa meditação nesta noite está no livro de Ruth, capítulo 1, versículo de 15 a 18, que diz assim a palavra de Deus. Disse Noemi, eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth, não me insiste para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Porque onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me, Senhor, o que bem lhe prover, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de tudo estava resolvida acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos mais uma vez agradecer ao Senhor por essa oportunidade que o Senhor nos dá de poder, ó Deus, compartilhar, ó Pai, a Tua palavra. Nós assim oramos, pedindo ao Senhor pela vida de nossos irmãos, ó Deus, que estão distantes, ó Deus, devido a esse isolamento social. Pedimos ao Senhor, meu Deus, que o mais breve assim o Senhor possa nos dar a oportunidade de voltar a reunirmos, ó Deus, como é costume de nossos, no nome de Jesus, é que nós oramos, agradecidos. Amém. O tema que eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite é Ruth escolhe o Deus de Israel. Vamos lá para podermos sobreviver até que acabe esta fome. E foi isso provavelmente que Elimeleque disse à sua mulher certo dia, a fim de que ele e a sua família estivesse alimento necessário, o suficiente. E houve um período de grande fome nas terras de Belém, de Judá, na época em que julgava os juízes. E ali vivia Elimeleque com a sua esposa Noemi e seus dois filhos, Marlon e Quilom. Devido à falta de alimento, essa família foram habitar nas terras de Moabe, porque nessa região havia comida. É mais diferente dos dias atuais que está acontecendo. Hoje não tem como você sair para um outro lugar, não tem como sair para um outro estado, não tem como sair para uma outra cidade, porque o mesmo que está acontecendo com uma está acontecendo com a outra. Mas nessa época aqui, a fome provavelmente era o juízo de Deus sobre o povo, numa época de confusão espiritual, tolerância e apostasia. Juízes capítulo 21, versículo 5. Porque nessa região havia comida. Então Deus tratando com o seu povo em todas as épocas. Deus falando, tratando, através de várias formas de tratar com o seu povo. Ficaram ali com o tempo, seu marido, Elimeleque, veio a falecer. Ficou Noemi com seus dois filhos. Com o tempo, os seus dois filhos casaram com moças moabitas, uma chamava Orfa e a outra chamava Ruth. Ficaram ali provavelmente por uns 10 anos. Morreram Marlon e Quilom, ficando assim desamparada de seus filhos e seu marido. Nessa perda de seu marido, seus filhos, ela ficou sabendo que já havia abençoado. Deus já havia abençoado a sua terra natal. Já havia dado pão ao seu povo. Então Noemi decide voltar para a sua terra natal e de suas noras decide acompanhá-las até Belém de Judá.
Só que os moabitas, eles não conheciam o Deus de Israel, o Deus que Noemi adorava. Eles não conheciam. Eles adoravam os seus falsos deuses. A Bíblia fala sobre o Deus único verdadeiro. Ele é perfeito em todos os aspectos e vive no céu, velando pela minha vida, pela sua vida, pelas nossas vidas, porque Ele é amor, Ele nos ama. Está lá em 1 João capítulo 4, versículo 10. Nisto consiste o amor. Noemi conhecia e ela adorava o Deus de Israel. Ela adorava o Deus verdadeiro. Mas os moabitas não sabiam absolutamente nada sobre esse Deus de Israel. O que tem acontecido muito hoje nos dias atuais. Muitos frequentam a igreja, frequentam os cultos, mas não conhecem o verdadeiro Deus que reina sobre todas as coisas. E por mais que as coisas, a vida tivesse sido difícil, Deus havia cuidado fielmente de Noemi. Ruth e Órfã teria que decidir se acompanhava Noemi ou voltava nas suas terras, ou voltava para a casa de seus pais. Deus amava muito e queria que elas abandonassem as práticas pecaminosas. Deus queria abençoá-las com coisas boas, mas o pecado as separava de Deus. Meus amados irmãos em Cristo Jesus, você quer abandonar aquilo que realmente atrapalha a sua comunhão com Deus, para que Deus possa te abençoar, como abençoou Ruth, abençoou Noemi, e queria abençoar também a órfã, mas a órfã ela decide voltar para as suas práticas, decide voltar para a casa dos seus pais. Noemi explica que não poderia arrumar mais filhos para elas, para cumprir o costume de Israel, quando o irmão devia, ou caso o falecido, o irmão tinha que casar com a esposa do falecido, para perpetuar o nome, dar continuidade. E assim, com isso, Noemi sabia que as noras teriam pouca probabilidade de casar-se em Judá por serem estrangeiras. Orfa decidiu voltar para a casa do seu pai, em Moabe, mas Ruth preferiu acompanhar Noemi. Noemi encorajou Ruth para a casa dos seus pais, voltar para a casa dos seus pais. Mas Noemi insistiu com Ruth para acompanhá-la. Meus amados irmãos, a história linda de Ruth nos mostra lições poderosas, importantes para as nossas vidas, a tomar decisões importantes. A primeira lição que podemos tirar aqui é saber tomar decisões sábias. Ruth foi abençoada de não acompanhar Noemi, mas acompanhar sim o Deus que Noemi servia. Então ela decide acompanhar o Deus de Israel, assim conhecendo novos horizontes. Quando decidimos seguir ao Mestre Jesus, Ele nos prometeu que estaria conosco todos os dias de nossas vidas. Está lá em Mateus capítulo 28, versículo 20, parte B. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Decisões que podemos ver as bênçãos de Deus nas nossas vidas. Decisões que nós tomamos, que nós podemos ver o poder de Deus sendo realizado através de nossas vidas. Decisões que a cada dia nós vemos o poder de Deus manifesto na minha família, manifesto na família dos irmãos, manifesto no seu trabalho, em qualquer lugar que você está vendo a manifestação de Deus
através de uma decisão sábia. A segunda lição que podemos tirar: a vida de Noemi despertou interesse na vida de Ruth, em conhecer o Deus vivo de Israel. Assim, conhecendo os novos horizontes, a nossa convivência, o nosso testemunho, o nosso relacionamento com Deus pode despertar a curiosidade na vida daqueles que estão à nossa volta. A nossa vida, o nosso testemunho, a nossa comunhão com Deus pode sim despertar interesse na vida daqueles que não conhecem a Deus, a seguir a Deus. A nossa vida pode despertar sim ações na vida daqueles que não conhecem a Deus. As nossas ações, o nosso testemunho causará impacto na vida daqueles que realmente desejam seguir a Cristo. A terceira lição que podemos tirar para as nossas vidas: Orfa decidiu voltar para a casa de seus pais. E Ruth escolheu o Deus de Israel. Fomos criados por Deus com livre arbítrio, de querer aceitar, de querer rejeitar. Então, as decisões que nós fazemos, as decisões que nós resolvemos a fazer, de aproximar, de distanciar, decisões de desprender, quando nós tomamos essas decisões de desprendermos de pai, mãe, amigos, cidades, parentes, para servir e seguir a Deus, com certeza veremos o poder de Deus realizado em nós, assim como realizou na vida de Ruth e de Noemi. E com certeza Ele pode realizar na sua vida. Basta quando você der a oportunidade a Ele. A Bíblia diz que nele temos redenção pelo seu sangue, remissão dos pecados, está lá em Efésios capítulo 1, versículo 7. Ele morreu e voltou a viver para que você pudesse conhecer a Deus e tornar-se parte da família. Se nunca creu em Jesus Cristo como Senhor e Salvador do pecado, você pode escolher a tornar-se um membro da família de Deus hoje. Ninguém mais pode fazer essa escolha por você. Ninguém. Só Ruth teria de decidir se voltaria para a casa do pai em Moabe ou iria para Judá com Noemi. E ela colocando a sua fé no Deus de Israel e prossegue acompanhando a sua sogra e conhecendo o Deus verdadeiro. Você vai fazer a mesma escolha de Ruth hoje? Você vai escolher deixar Deus trabalhar nas áreas de suas vidas que você sabe que precisa ser trabalhada? Você sabe onde Deus precisa trabalhar nas áreas de sua vida? Seja na área emocional, para que saibamos deixar, ou melhor, decidir o que é melhor para nós. Na área espiritual, para que saibamos andar na presença de Deus. Na área financeira, para que saibamos administrar aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Saibamos tomar decisões sábias, como Ruth tomou, de seguir ao Deus de Israel. Se você ainda não tomou essa decisão, toma hoje. E assim você vai ver o poder de Deus na sua vida. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Que Deus abençoe a todos.